Olá, lindonas, graça e paz. Hoje a gente começa uma nova sessão, como é a nossa proposta, né, da gente fazer um passeio panorâmico por toda a Bíblia. E essa semana o nosso livro de fundo para todas as meditações vai ser o livro de Juízes. O nosso texto está no capítulo 4, versículo 4. Débora é doce, mas não é mole, não. Eu quero começar fazendo uma observação. Algo que poucas vezes a gente fala. É o marido de Débora, né? Débora, nesse versículo você vai ter um resumo da vida de Débora. E ela era mulher de Lapidote. Sabe quando que você vai ouvir falar de Lapidote? Nunca mais. Somente nesse versículo citado como marido de Débora. E eu quero fazer essa observação porque eu acho incrível um homem que sabe ser homem do lado de uma mulher forte. Para ser marido de uma mulher forte, de uma mulher com notoriedade, com uma mulher que é um expoente, seja na sociedade, seja no meio cristão, precisa ser um homem de verdade. Um homem que seja suficiente para suportar o chamado dessa mulher. E Lapidote, para mim, era esse homem. Porque o que Débora viveu, você já deve conhecer a história dela, mas a gente vai falar daqui a pouquinho alguns aspectos do que ela viveu, né, do ministério dela, o chamado dela e tudo mais. Isso jamais teria acontecido se Lapidote fosse contra. Toda a lei de Deus, ela vai falar que uma mulher, por exemplo, se ela fizesse um voto e o marido dela não concordasse com esse voto, o voto seria inválido. Assim como uma filha, uma moça solteira, se fizesse um voto e o pai não concordasse com esse voto, o voto seria inválido. Você vê que a mulher não tinha reconhecimento nenhum, autoridade até sobre as suas próprias decisões, se o homem responsável por ela, o pai ou o marido, não concordasse com isso. Então, só por Débora ter vivido o que ela viveu, já fica assim muito claro que Lapidote era um cara, era um homem de verdade, que estava do lado dela, apoiava isso, não apenas concordava, mas suportava. Fechei o parênteses aqui. Débora era uma mulher que era casada e que trabalhava fora. Eu sei que eu falo com algumas meninas, talvez a maioria das meninas que estejam acompanhando esse devocional, fazendo isso com a gente, seja esse mesmo tipo de mulher. Mulher que é casada e que trabalha fora. Não é fácil, né, meninas? Equilibrar tudo isso não é fácil. Já falamos num devocional atrás aí que nenhum sucesso lá fora vale a pena se houver fracasso dentro de casa. Não é por causa do marido, é por causa de uma família que se começa no casamento. Então eu entro numa coisa muito maior do que eu sozinha. Nós agora somos uma família. Então se eu tiver um sucesso lá fora e acabe me atrapalhando, né, que eu não saiba lidar com essa questão da família, não vale a pena, com certeza, já falamos sobre isso. Então Débora era uma mulher casada que trabalhava fora e que tinha uma sabedoria muito grande para poder equilibrar tudo isso. Já falamos um pouquinho sobre o marido dela. Agora eu quero chamar a tua atenção para como Débora era vista. Débora tinha credibilidade junto ao povo, porque diferente dos demais juízes, você não encontra em nenhum momento ela sendo escolhida numa votação, né, em alguma coisa assim mais expressiva. Vamos encontrar que Débora julgava debaixo de uma palmeira. Dá a entender que foi uma coisa que foi acontecendo. Débora era uma mulher sábia, uma mulher admirada, uma mulher que tinha credibilidade, e as pessoas começam, num tempo, você sabe, dos juízes, era um tempo em que o povo não tinha um rei, não tinha um representante, então eles venciam uma guerra e ficava tudo bem. O povo começava a vacilar e começava a se afastar de Deus, então vinham povos inimigos, porque a força deles estava no Senhor, vinham povos inimigos e sujeitava eles a uma escravidão, a uma vida de humilhação, até que alguém se lembrava, peraí, nós temos um Deus, vamos clamar por ele. E aí se levantava um representante que era um juiz. Tudo leva a crer que a juíza Débora não houve assim gente, vamos eleger aqui Débora como nossa juíza, mas começou a acontecer de forma muito natural. O chamado de Débora foi algo muito orgânico, foi fluindo devagar. Nunca houve uma cerimônia oficial onde ela se tornou a partir dali juíza. Ela foi se tornando juíza à medida que ela recebia o povo,
ouvia as questões, ajudava na resolução de problemas e direcionava. Então, olha que credibilidade essa mulher tinha. Se a gente pensar que nesse tempo mulher não decidia nada, imagina as pessoas, homens, mulheres, indo a Débora debaixo dessa palmeira para conversar com ela sobre questões, né, nacionais até, não eram questões simples do dia a dia apenas, mas como eles deveriam se portar diante daquele tempo de opressão. É muito importante, muito importante. Tem gente que fala assim, não me importa o que pensam de mim, mas o nome disso é testemunho. Então importa. Importa porque Jesus, quando ele está dando as últimas orientações aqui na terra, ele fala, vocês precisam ficar em Jerusalém para receber poder para serem minhas testemunhas. Olha só que importante. Testemunho é algo que os outros vão ver. Então é importante sim o que as pessoas veem em nós, o que as pessoas pensam sobre nós. É claro que nós não vamos viver escravos da opinião dos outros, isso é muito diferente. Se alguém acha que eu estou mais assim ou mais assado, acha que eu sou beata, acha que eu sou... Enfim, isso não é sobre isso que a gente está falando. Porque opinião cada um tem a sua, não é? Então eu me visto como eu gosto, como eu me sinto bem, eu ando de acordo com dos meus princípios, as verdades que eu acredito, e como nós somos cristãs, a nossa verdade chama-se Jesus Cristo, e o nosso livro de regra, de fé e de prática chama-se Bíblia Sagrada. E é assim que a gente caminha. Alguém não vai concordar? Não tem problema. Alguém pode também achar ou falar, né, alguma coisa que pensou que você fez ou deixou de fazer. E aí Jesus também nos adverte quanto a isso e fala, fica tranquilo. Porque a gente não pode impedir que alguém fale o que quiser falar. Não tem como, né? Mas Jesus falou assim, vocês só tem que ter a preocupação de que quando eles falarem, seja mentira. Não tem problema. Eu não vou me paralisar por causa da opinião do outro. Não é sobre isso. É sobre testemunhar que há um Deus vivendo dentro de mim. Que há uma verdade que é eterna, não é uma opinião. Eu não ando por uma opinião própria, mas por uma verdade eterna, e essa verdade chama-se Jesus. O nosso testemunho é sim muito importante. Quando eu estou em algum lugar, eu estou sendo observado. Quando eu visto determinada roupa, eu estou sendo observado. Quando eu falo alguma coisa, eu estou sendo observado. E não estou sendo observada simplesmente pela pessoa que eu sou, mas pela pessoa que eu carrego. Eu carrego o nome de cristã. Então, eu tenho a função de testemunhar de Cristo em qualquer lugar. E é por isso que eu sou observada. O testemunho é, sim, muito importante, porque ele pode glorificar o Senhor, atrair pessoas para Cristo, como pode repelir pessoas de Cristo e da igreja. Você já reparou que normalmente as pessoas que mais são levadas a sério são as que falam menos? Lá em casa era assim, né? Normalmente as mulheres falam um pouquinho mais. Isso aí Deus nos equipou dessa forma, tá tudo bem, tá, meninas? Mas eu falava com as crianças várias vezes e o pai às vezes só olhava, mas se falasse sério, se falasse duramente, mas eram poucas palavras necessárias. Ele falava pouquinho e o olhinho dele já marejava. Então quem fala menos é mais ouvido. Isso para nós, meninas, é um desafio muito grande. Porque a gente fica falando e falando, e a mesma coisa, repetindo a mesma fala. E sabe qual é o maior problema? Falar muito, sim, já é um problema. Tudo que tem demais, você não leva muito a sério. Se você entrar numa loja e tiver uma banca com aquele montão de coisa, a gente não dá tanto valor assim àquele item, né? Mas se aquele item tiver em destaque, opa, e se falarem assim, ó, é um por cliente. Não tem outra blusa igual a essa, eu só trago uma para cada pessoa. Poxa, que diferença, né? Com certeza esse item que está único, ele vai valer muito mais do que aquela banca cheia de blusa tudo igual. As nossas palavras, elas precisam ser mais pensadas. Você já ouviu falar em verborreia? Verborreia é o uso excessivo de palavras para dizer coisas que não têm importância nenhuma. E às vezes a gente faz isso, a gente blá, 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 e no final das contas, de importante mesmo, de inesquecível naquilo ali, não tinha nada. Ou tinha uma coisinha só. Então nós precisamos aprender a falar menos. As pessoas consideram mais, as pessoas que falam menos. É até mais fácil de você conseguir abstrair, de você conseguir tirar dali algumas coisas importantes, do que no meio daquele montão, do que na banca de blusa, né?
Então a gente consegue ter uma percepção melhor do que está em menos quantidade. Certamente essa é uma grande lição que eu preciso aprender. Falar menos, palavras mais pensadas, palavras mais refletidas e palavras que tenham coisas importantes e não simples conversa jogada fora. Nada de verborréia, hein, meninas? Débora era uma mulher, com certeza, que sabia colocar essas palavras, não é? Sem ser agressiva, mas ela era boa de briga. Ela era boa de papo e boa de briga. Olha que mulher perfeita. Meu Deus! Eu quero ser uma Débora sem dúvida nenhuma. Uma mulher que sabe conversar com a pessoa que está chateada, chega para você para fazer um monte de reclamação, que chega murmuradora e sai dali uma pessoa confiante. Alguém que chega triste, arrasada e sai da conversa com um fiapo de esperança aí, não é? Uma pessoa que chega perdida e tem ali naquela conversa um viés, um direcionamento para encontrar-se. Isso é tremendo e essa sabedoria está em Deus. Ela era ótima de conversa, mas ela era também muito boa de briga. Porque tem horas, meninas, que a gente vai ter que ter um posicionamento mais de guerra mesmo, né? Deus dá uma palavra para Débora acerca de como eles ganhariam a vitória sobre os opressores. E havia um comandante à frente dessa guerra, mas o próprio comandante, ele admite que precisa da Débora junto com ele na guerra. Então não foi só uma questão de orar por ele ou entregar uma palavra para ele, mas ele disse claramente, se você for, eu vou. Ele reconhecia tanto que Deus era com ela, que ele sabia que ele estaria indo com o próprio Deus se Débora fosse com ele. Uau, meninas, se a gente tivesse essa autoridade exercida, se a gente tivesse essa preocupação, né, em ser representante de Deus e não em ser ouvida pelo outro, com certeza nós seríamos ouvidos pelo outro sem tanto esforço. Há casais que brigam porque a mulher quer fazer o outro entender. E aí ela repete, fala e não adianta. Eu costumo dizer que quem não tem voz não adianta gritar. A gente tem que aprender a falar e falar o que vem do Senhor. Então me parece que o segredo de Débora era essa sintonia com Deus. Uma vez cheia de Deus, as pessoas querem te ouvir. E se você tiver alguma coisa de bom para falar, não precisa ficar repetindo toda a vida. As pessoas virão até você e vão querer conversar com você, estar com você, a ponto de pessoas reconhecerem que onde você estiver, dá uma segurança, porque com certeza Deus está contigo e quem estiver desfrutando dessa companhia também está na companhia de Deus. Então Débora vai para a guerra, sim, e ela fala, tudo bem, eu vou, mas agora você vai saber, e todo mundo vai saber, que Deus deu essa vitória pelas mãos de uma mulher. Uma mulher que não era debochada, mas era bem segura, né? Ela não falou nada assim, se sentindo, mas ela entendeu que realmente, pela presença de Deus na vida dela, todos saberiam que ela foi para a guerra e o Senhor realmente cumpriu aquilo que tinha que ser feito. Faria sem ela, tá? Porque Deus tinha mandado já ele ir, mas porque ela foi, esse fato foi contado em verso e prosa até hoje, né? Se fala dessa Débora guerreira. Débora era uma mulher doce na hora que tinha que ser doce, firme na hora que tinha que ser firme e guerreira na hora que tinha uma boa briga. Esse tempero todo só Deus pode dar para nós, né? Hoje fica pra gente esse exemplo de mulher que trabalhava fora, que era casada, mas que acima de tudo era cheia de Deus.